Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao projeto Cultura com Você, da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, presidida pelo nosso conselheiro seccional Alexandre Luiz de Mendonça Rolo, a quem eu cumprimento por esse projeto de grande importância nesse tempo de quarentena em razão da Covid-19. Muito bem, o objeto da nossa aula de hoje é a publicidade na advocacia em tempos de coronavírus. Muito bem. Primeiramente, nós precisamos ter em mente algumas questões gerais relativas à publicidade na advocacia. Nós temos o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, bem como um Código de Ética e Disciplina que é do ano de 2015, que entrou em vigor no ano seguinte, 2016, que é um ato normativo editado pelo Conselho Federal da OAB. Muito bem. Sobre publicidade, o Código de Ética e Disciplina estabelece que o conteúdo de sites da internet, telefonia, deve ser feito, utilizado de maneira que, em matéria de publicidade, não haja o envio ou a utilização visando alcançar pessoas indeterminadas, mas sim destinatários certos e também de forma a não caracterizar o oferecimento de serviços ou a captação de clientela. E, além disso, quando se fala nas mídias sociais e nos meios de comunicação, não estou falando ainda das mídias sociais na internet, mas sim as comunicações por meio de jornais, de revistas, ou seja, os meios de comunicação em geral. Estes devem ter sempre um caráter meramente informativo, dotado de discrição e sobriedade, para que não implique nem em captação de clientela e nem na mercantilização da nossa profissão, da advocacia. Além disso, o e-mail do advogado pode ser veiculado em matérias pela internet ou na imprensa, bem como em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, ou ainda na participação do advogado em programa de rádio e televisão. Mas é importante salientar que apenas este canal de comunicação pode ser disponibilizado nessas manifestações, o e-mail do advogado e não os demais dados do profissional. E quando se fala da publicidade profissional, ela pode trazer os títulos acadêmicos do profissional, eventuais distinções honoríficas que ele tenha recebido, as instituições jurídicas de que o profissional faça parte, as suas áreas de especialidade, o seu e-mail, o seu site na internet, a página, o QR Code, né, que hoje em dia vem sendo utilizado como uma forma de se facilitar o acesso às informações do advogado, o logotipo do escritório, a fotografia, horário de atendimento e também os idiomas que o escritório trabalha. Então, essas são outras informações que o advogado pode fazer uso na sua publicidade. Além disso, quando nós falamos em boletins, sejam boletins, o que hoje é mais usual, de forma eletrônica, ou ainda aqueles antigos boletins que escritórios mais tradicionais ainda mantêm em uso, né, aquele boletim impresso, ele pode ser adotado, desde que destinado a matéria meramente cultural e a sua circulação estando restrita a clientes, bem como a interessados do meio jurídico. Por que é muito importante essa informação para o advogado? Ele não pode fazer uso desse tipo de documento, desses boletins, como um expediente da chamada mala direta, ou seja, utilizar aquele boletim, seja físico, seja eletrônico, para enviar a pessoas indeterminadas, visando com isso a chamada captação de clientela.
Então, antes se fazia muito a questão do envio da mala direta pelo correio. Hoje em dia já é mais comum o envio desses folders eletrônicos por meio de aplicativos como o WhatsApp e outros meios de comunicação, e é isso que o nosso código de ética procura vedar. Essa mala direta que faz com que um folder que poderia ser um material válido de trabalho, de publicidade do advogado, acaba sendo remetido de forma indiscriminada a pessoas desconhecidas, incertas. Além disso, nós temos no nosso código de ética a proibição de divulgação de serviços jurídicos, serviços de advocacia com outras atividades profissionais, ou ainda a indicação de vínculos recíprocos entre uma e outra. Vamos a alguns exemplos concretos. O advogado, fora da sua atividade como advogado, pode ter qualquer outra atividade, seja uma atividade de lazer, seja até uma outra atividade profissional. O advogado pode ser também um contador, um corretor de imóveis, bem como ele pode ter uma banda, pode ter ser um profissional ligado ao vinho, à culinária, enfim. O advogado pode ter uma vida além da advocacia, mas caso ele faça divulgação de suas atividades, uma não pode ser realizada em conjunto com a outra, nenhuma servir como uma forma de trazer clientes para outra atividade. Então, o exemplo, o advogado que tem uma imobiliária, o que por si só não caracteriza infração ética, não pode fazer essas duas atividades sendo exercidas no mesmo espaço físico, né? Ou seja, alguém procura um advogado e aproveita para contratar o corretor de imóveis, ou aquele que é procurado na condição de corretor de imóveis acaba se tornando um cliente do profissional advogado. E é isso que o Código de Ética quer evitar, que uma profissão seja exercida como forma de trazer clientes em outra. E a questão de menção a vínculos, não é admitido que no site do escritório do advogado haja um link para o seu site de corretor de imóveis, de contador e vice-versa. O site do corretor de imóveis não pode ter um link para o escritório de advocacia que ele também mantém. Ou ainda um escritório de terceiros, porque existe aí a questão da angariação de causas, de valer-se de um terceiro, de um agente angariador para a captação de clientela. Muito bem. Também não é possível, até como eu já havia dito anteriormente, se trazer informações do advogado quando ele escrever uma coluna ou um artigo ou na internet, no jornal, numa revista, ou ainda participar de um programa de rádio ou de televisão, trazer informações além do seu e-mail. Então, o advogado deve se apresentar com o seu nome, podendo divulgar o e-mail e nada mais, sob pena de incidir em infração ao Código de Ética e Disciplina, que vai gerar um procedimento junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Muito bem. E outra questão ainda um pouco em relação à participação do advogado em programas de rádio, de televisão, concedendo uma entrevista ou participando de uma reportagem, é importante salientar que essa atuação do advogado deve ter caráter meramente ilustrativo, objetivo educacionais, instrutivos, e não uma forma do advogado fazer uma autopromoção pessoal ou profissional, bem como não pode o advogado fazer comentários a respeito dos métodos de trabalho empregado
por outros profissionais. Imaginem só o que é relativamente comum quando existe um caso do tribunal do júri, um julgamento de grande repercussão na sociedade, e aí nós temos amplas coberturas jornalísticas, e num determinado programa chama-se um advogado como convidado para poder comentar aquele julgamento, e ele, em seus comentários, critica as teses, a estratégia utilizada pelo advogado encarregado da defesa do acusado no tribunal do júri, para dizer que ele faria diferente, que caso ele fosse o advogado do réu, ele poderia obter um resultado melhor, mais favorável. Não pode isso, porque o advogado não está lá para mostrar como ele faria, mas sim para explicar, traduzir à sociedade como que é aquele julgamento do tribunal do júri, tudo o que aconteceu, o que pode acontecer segundo a legislação. Então aí é o caráter instrutivo, educativo, e não propriamente o advogado se aproveitar do espaço para sua autopromoção e a sua forma de atuação caso ele estivesse incumbido da defesa desse réu. É importante também saber que o advogado pode fazer uso, em termos de publicidade, de patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural. Portanto, se nós temos a organização de, por exemplo, um congresso voltado a profissionais da área jurídica, isso até é relativamente comum que nós tenhamos alguns patrocinadores desse tipo de evento, incluindo escritórios de advocacia. E não há que se falar em qualquer tipo de vedação nesse caso, porque um evento como esse, um congresso, tem objetivos meramente educativos, culturais, a discussão de questões do mundo do direito. Então, um escritório de advocacia pode atuar como um patrocinador desse tipo de evento jurídico sem que se fale em captação de clientela. Mas veja, estamos tratando aqui de evento de natureza científica ou cultural. Nós não podemos, dessa forma, admitir que um evento de caráter comercial tenha um patrocínio de escritórios de advocacia. Tudo bem? Prosseguindo, vamos falar agora sobre a consulta pública em matéria de publicidade, que está aberta para toda a advocacia brasileira trazer a sua opinião. O que ocorre? Além do nosso código de ética, que, como eu disse, é relativamente novo, do ano de 2015, entrando em vigor em 2016, o código de ética é relativamente enxuto. Ele traz normas elementares e mais gerais, e não alguns detalhamentos que poderiam ser importantes para orientar o advogado na hora de fazer publicidade em relação à sua atuação profissional. Então, para trazer maiores detalhamentos, nós temos um provimento regulamentando o tema da publicidade. Mas ocorre que hoje encontra-se em vigor o provimento número 94 do ano de 2000. Então vejam só, meus caros, o provimento que regulamenta a advocacia é do ano de 2000, quando a internet estava iniciando, estava ainda nos primeiros anos de operação em termos comerciais, logicamente. Então, quando o Conselho Federal editou o provimento 94 de 2000, ainda sequer existiam as tais redes sociais. A internet não era utilizada propriamente como um mecanismo de publicidade profissional do advogado. Dessa maneira, se hoje nós temos muitas demandas acerca da publicidade para se ampliar a possibilidade de fazer uso dos meios tecnológicos,
para o advogado comunicar-se com o seu público-alvo, é importante nós sabermos que é necessário um novo provimento. E o Conselho Federal, ano passado, antes de fazer esse novo provimento regulamentando a publicidade na advocacia no Brasil, entendeu por bem fazer uma consulta pública, permitindo com isso que toda a advocacia brasileira pudesse expressar a sua opinião antes que ele, Conselho Federal, elabore o seu novo provimento com as regras estabelecendo o que pode e o que não pode ser feito em matéria de publicidade. E é importante salientar que essa iniciativa do Conselho Federal de se fazer uma consulta pública para posteriormente elaborar um novo provimento tem muito a ver com uma demanda da chamada jovem advocacia que, diante do mercado tão dilatado, que muitos dizem até saturado de profissionais, esses jovens advogados querem poder exercer a profissão, mas para isso muitos entendem que acabam esbarrando nos limites da publicidade estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética e pelo Provimento 94 de 2000. Portanto, essa consulta pública tem a finalidade de ouvir a classe e, ao final, o Conselho Federal estabelecer uma nova deliberação, seja simplesmente detalhando, mantendo os atuais parâmetros, ou ainda tornando um pouco mais rígido ou mais flexível a publicidade na advocacia. Essa consulta pública foi aberta no mês de setembro de 2019 e deveria estar no ar até novembro do ano passado. Mas o Conselho Federal, e quem está tratando disso é diretamente a segunda Câmara do Conselho Federal, encabeçada aí pelo secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, o Dr. Ari Hagianti, essa consulta pública acabou sendo prorrogada neste ano de 2020 e ainda está aberta. E, segundo informações do próprio responsável, essa consulta deve perdurar até o meio deste ano de 2020 para que no segundo semestre o Conselho Federal passe a se debruçar sobre o tema, elaborando assim o novo provimento da publicidade na advocacia. Bom, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de responder essa consulta pública, ela é relativamente simples, são poucos minutos, são perguntas objetivas para as quais o advogado deve simplesmente responder sim ou não. Então, vou passar rapidamente aqui as perguntas desse questionário. Primeira delas, é a favor da flexibilização das regras de publicidade da advocacia, né? Ou seja, será que o que nós temos hoje deve-se dar maior permissibilidade para o uso da tecnologia em prol da publicidade do advogado? Segunda pergunta, é a favor da publicidade ou propaganda da advocacia em redes sociais? É um tema que não está regulado porque, como eu disse, o provimento foi editado antes do advento das redes sociais. Próxima pergunta. Devem ser regulamentados limites da publicidade nas redes sociais? Então, primeira pergunta seria, pode ou não pode ter publicidade em redes sociais? E na sequência, em havendo essa publicidade, ela deve ser limitada ou não? A próxima, é a favor da utilização de plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços profissionais? Essa é uma questão bem polêmica que desperta aí opiniões em sentidos contrários, havendo aqueles que acham isso absolutamente absurdo, que uma plataforma que não é, portanto, um escritório de advocacia simplesmente faça a intermediação entre o público-alvo, ou seja, aqueles potenciais clientes, e o advogado do outro lado.
mas é uma questão que está aberta ao debate. Além disso, é a favor da divulgação de serviços jurídicos específicos, ou seja, a divulgação das especialidades daquele determinado profissional? Então são essas as perguntas e ao final existe um espaço para sugestões, em que a única oportunidade que o advogado tem de escrever livremente dentro de até 2.000 caracteres. Portanto, essas são as regras sobre a publicidade, ou melhor, os questionamentos trazidos nessa consulta pública. Se você ainda não respondeu, não deixe para a última hora. Entre já no site do Conselho Federal e faça já a sua resposta. E vejam só que o tema da publicidade é tão polêmico que eu vou trazer agora o entendimento de 2 tribunais de ética que se manifestaram em sede de consulta pública, desculpem, consulta pública não, de consulta deontológica, que para quem não sabe, o Tribunal de Ética tem basicamente 2 funções primordiais. A primeira delas é julgar processos ético-disciplinares, portanto, representações em face de advogados que supostamente teriam violado ou o Estatuto da Advocacia ou o nosso Código de Ética. E, de outro lado, os tribunais de ética também têm uma função consultiva de responder indagações, consultas de pessoas que vão ao Tribunal de Ética para indagar se determinado comportamento está ou não de acordo com as regras deontológicas da profissão. Portanto, todas as seccionais do Brasil possuem tribunais de ética que têm essas 2 funções, julgar processos e responder a consultas. São Paulo tem um pronunciamento relativamente antigo, do início aí dos anos 2000, dos anos de 2010, né, mais precisamente em 2012, São Paulo respondeu uma consulta entendendo que o advogado pode fazer uso da publicidade na internet, nas redes sociais, incluindo a utilização de um perfil pessoal e profissional, ou seja, além de um perfil específico da pessoa, do advogado, e outro do seu escritório de advocacia. Além disso, o advogado poderia fazer uso de ferramentas que visam dar maior divulgação da sua atuação. E aí, como exemplo, o chamado Google Ads, em que quando se faz uma pesquisa a respeito de um determinado tema, aquele advogado vai aparecer, o seu escritório de advocacia aparece como um link patrocinado, né? Então, logo nos primeiros resultados. E o mesmo vale também para as redes sociais, que permitem os chamados posts patrocinados. E aí, vejam só, São Paulo proferiu um entendimento em julgamento de consulta no ano de 2012, entendendo pela permissibilidade de se fazer uso da publicidade, incluindo a questão do chamado impulsionamento das publicações ou patrocínio. Disse o Tribunal de Ética de São Paulo, a primeira turma que apenas julga consultas deontológicas, que é possível a criação de conteúdos patrocinados que apenas indica o link da página do Facebook ou do site, porque na visão do Tribunal de Ética de São Paulo, aquele patrocínio não faz com que a publicidade chegue propriamente a um potencial cliente, mas sim faz com que aquele lead, né, aquela chamada, apareça no feed de notícias de um potencial cliente, mas caberá a esse cliente clicar ou não naquele determinado, naquela postagem. Então, não está com isso, na visão de São Paulo, propriamente havendo a divulgação direta a pessoas indeterminadas, mas sim permitindo que pessoas que utilizam as redes sociais e a internet
tenham conhecimento de que há uma postagem sobre determinada matéria, e aí caberia a esse usuário fazer o acesso ou não. Portanto, para o Tribunal de Ética de São Paulo está tudo em ordem. Por outro lado, em 2019, o Tribunal de Ética e Disciplina do Distrito Federal, não estou falando do Conselho Federal, estou falando do TED do Distrito Federal, proferiu no julgamento de 2 consultas entendimento exatamente em sentido contrário, proibindo essa utilização das redes sociais, ou melhor, do impulsionamento de publicações, porque na visão do TED do Distrito Federal, haveria com isso uma exposição sem limites, generalizada, de maneira que a partir do pagamento de valores, alguns advogados teriam acesso a esse tipo de expediente e outros que não teriam condições ou mesmo interesse de fazê-lo, acabariam sendo prejudicados nessa concorrência em matéria de publicidade. Então, São Paulo aceita, o Distrito Federal proíbe. E para a gente finalizar a nossa exposição, é importante salientar o seguinte: estamos num período de pandemia em que as regras sobre publicidade permanecem válidas sem alterações. Por que eu chamo a atenção para isso? A OAB, e aí eu digo de várias seccionais do Brasil, tem recebido denúncias nesse período de quarentena de que advogados, por conta do fechamento dos seus escritórios de advocacia, estão fazendo uso inadequado e imoderado das redes sociais, fazendo captação de clientela. E até por conta disso, no final do mês de março desse ano, quando já havia iniciado a quarentena, o Conselho Federal da OAB divulgou uma notícia orientando a advocacia sobre a criação de conteúdo na internet e redes sociais, para exatamente dizer que as regras sobre publicidade que nós analisamos aqui ao longo dessa exposição permanecem plenamente em vigor. Não é, portanto, o fato de estarmos numa quarentena que simplesmente afasta a incidência das limitações à profissão. Agora, é importante salientar que hoje em dia nós estamos vendo muito a utilização das chamadas lives, né? Das transmissões ao vivo, inclusive por advogados. Esse expediente é válido? Sim. A live por si só não tem uma infringência às normas do Código de Ética e Disciplina. Mas, desde que essa live tenha um conteúdo, como eu disse aqui em outras ocasiões, informativo, educativo, cultural. Pode, portanto, se debater questões ligadas ao direito, mas não se fazer uma live ou se colocar vídeos e se divulgar vídeos em que há uma convocação de pessoas para aderirem a determinados serviços jurídicos. E é importante, portanto, a advocacia estar atenta para o respeito a essas normas, mesmo durante a pandemia, que não há nenhum tipo de abrandamento, afrouxamento. As denúncias estão chegando à OAB e haverão as respectivas apurações no âmbito do Tribunal de Ética. Então, com essas considerações, eu encerro aqui a minha exposição, agradecendo a atenção de todos. Espero que nós possamos passar logo por esse período difícil de pandemia em que toda a sociedade está sendo afetada, e isso repercute também na advocacia. E importante iniciativas como essa da OAB, mais precisamente da Comissão de Cultura e Eventos, que fomenta a divulgação de informações para que o advogado, durante essa quarentena, possa estudar, possa se aperfeiçoar e, com isso,
nós tenhamos, com o fim da quarentena, o pleno exercício das suas atividades profissionais. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.